Então, qual que é o foco da aula de hoje? A gente continua com essa parte das operações contábeis, e aí a gente adiciona isso dentro do modelo dos exercícios, né? Eu vou mostrar para vocês como é que fica quando a gente usa depreciação, e também quero mostrar um pouco do processo da apuração do balanço, onde é que vai cada conta, todo esse processo, né, de um modo geral. Mas, basicamente, a aula de hoje continua com essas atividades, vocês vão ter mais uma atividade que eu vou postar depois, e aí a terceira parte vai ser, a terceira atividade, na verdade, vai ser como se fosse a prova, que seria aquele exercício. E aí, só para comentar, antes que eu me esqueça também, a gente tem tido uma dificuldade em relação ao envio, né, das atividades, e eu ainda não consegui achar uma solução. Então, por enquanto, eu vou permanecer com aquele método de envio lá. Eu sei que é ruim, é só um arquivo. Alguns mandaram para mim pelo WhatsApp, alguns pediram para mandar por e-mail também, não tem problema. O fato de enviar pelo SIGA é por orientação da coordenação mesmo, tá? Então, eu preciso seguir essa regra até que a gente ache uma outra maneira que consiga contemplar tanto o que a Unemat está pedindo, né, para ficar registrado no histórico de vocês que vocês fizeram a atividade, e também para eu ter um controle, né, então eu vou ver um mecanismo. Eu queria aproveitar e pedir aí para os colegas que conseguiram, por exemplo, fazer aquele modelo de PDF, se vocês estão usando um aplicativo, alguma coisa que junta as fotos numa sequência, alguma coisa assim, para ficar tudo num arquivo só, compartilha lá no grupo, fala que aplicativo que vocês estão usando, ajuda o pessoal que não tem, para a gente tentar, pelo menos, manter dessa maneira. Se todo mundo conseguir fazer assim, aí eu acredito que vai funcionar. De toda forma, não tem para onde correr, né? Vocês vão ter que, como eu expliquei na primeira aula que a gente teve semana passada, tem que sentar, fazer o exercício, ver, rever, enfim, ver onde é que está a dificuldade, até aprender esse básico. Uma vez que a gente pega essa base, isso só se repete até o final do semestre, seja ele 6 meses ou 6 semanas, como a gente está fazendo agora, tá bom? Então, precisa treinar mesmo essa primeira parte do débito e crédito, fazer os razoanetes, elaborar o balanço, fazer tudo isso funcionar para a gente poder ter uma noção básica do que é essa contabilidade. Quanto às aulas anteriores, alguém tem alguma dúvida mais específica? O colega já falou da DRE, que eu não expliquei com tanto detalhamento na última aula, né? Foi bem rápido, porque eu estava querendo encerrar, já tinha passado de 2 horas, mas eu queria aproveitar aqui, antes de começar a falar sobre a depreciação, saber se vocês têm alguma dúvida sobre os lançamentos, qualquer coisa. E daí eu já coloco na pauta de hoje, no roteiro de hoje. Ninguém? Estão me ouvindo? Gabriela falou que não. O Alaide comentou aqui que usou o Photogrid, né? Professor, boa noite. Boa noite. Em que ponto do cálculo a gente refaz a depreciação? Porque ele tende a zerar. Sim. Que ponto que faz uma reanálise? Em que ponto eu reavalio bem, você quer dizer? Isso. No final, quando ele acumula o valor dele. Então, eu coloquei essa parte no slide também, depois, com quem que eu estou falando, só para eu saber aqui? Marlon. Então, Marlon, a depreciação, ela tem várias técnicas de reavaliação, a gente não vai chegar a fazer nenhuma delas, mas, basicamente, é no momento em que o valor da depreciação junta, ou seja, alcança o mesmo valor do próprio bem em si. Tem como fazer ela antes também, a legislação permite, mas é meio difícil as empresas fazerem, né? Depende muito do tipo de equipamento que ela tem. Só que, em resumo, se o bem, se eu tenho lá um veículo que vale 10 mil reais, eu vou reavaliar ele quando a depreciação chegar nesses 10 mil reais. Então, a despesa com depreciação, a depreciação acumulada, como a gente vai ver hoje, quando ela atinge esse montante, geralmente é no final da vida útil, né? Por exemplo, 5 anos, aí é quando eu tenho que refazer essa avaliação. Aí, por exemplo, o bem que valia 10 mil, agora ele vai recomeçar e vamos supor que o valor de mercado dele agora seja 8 mil. Aí eu vou refazer a conta e aí eu tenho mais 8 mil para poder alcançar ao longo do tempo. Ok. Deixa eu ver aqui.
Gabriela, você está falando da montagem, né? Das fotos, eu imagino, para poder mandar pelo cigarro, perfeito. Tem como sim, pessoal. Qualquer jeito que vocês encontrarem, e quem não sabe ainda, tá? Quando você entra pelo celular, a gente tem uma opção, se vocês acharem que a visualização está muito ruim, aqui no finalzinho, quando a gente entra no celular, na parte de baixo, aqui geralmente tem dois modos, mobile, né, que é pelo celular, e clássico, que ele vai vir para essa formatação PC, né, computador. Então, às vezes, fica mais fácil de navegar. A gente tem os menus aqui, deixa eu colocar para ficar uma visualização como se eu fosse um aluno. Quando a gente entra, né, por exemplo, no computador ou no próprio celular, aqui embaixo a gente tem atividades, ó. Para quem não viu, não sabe, enfim, não entendeu ainda. Tem a parte das tarefas, e aqui vai aparecer todas as tarefas que foram cadastradas pelo professor. Então, estava aqui, exercício de fixação 1. A data era até ontem, ou seja, hoje você já não consegue enviar mais. 12 pessoas enviaram, e aí aqui eu clico, ele vai me aparecer para eu poder enviar a tarefa como se eu fosse um aluno, né? Como eu já extrapolei o prazo, não está mais liberado, mas depois eu altero essa data aqui. Lembrando que esse exercício, ele não vale nota, tá bom? Então, quem não fez, enfim, só senta para fazer, porque não vai ter como passar na matéria se não fizer, né? Principalmente na hora que a gente tiver as atividades valendo nota. Então, vamos lá. Qual que é o conceito geral para a gente entender a depreciação? Isso nada mais é do que o desgaste de um bem. E aí, nos slides, eu explico aqui. A gente tem vários tipos de bens, bens tangíveis e intangíveis. E essas classificações são por uma questão de organização, né, para a gente poder raciocinar da maneira contábil, pela linguagem contábil, mas basicamente é isso. O que é um bem tangível? Como eu havia comentado em sala para vocês, é um bem que vai ser possível de se tocar, de se ver, enfim, palpável, que a gente chama, né? Geralmente os bens tangíveis de uma empresa são veículos, são os seus equipamentos de modo geral, desde um computador, a mesa, a cadeira, esses bens mais materiais. E os intangíveis são aqueles que a gente normalmente não vê, mas estão lá. O mais comum que toda empresa tem praticamente é as licenças de uso, né? Às vezes a empresa ela tem lá um software que ela compra de uma outra empresa aqui de Tangará da Serra. E aí esse software sendo usado dentro de um computador lá para gerenciar, enfim, para fazer a gestão, vocês vão trabalhar muito com isso ao longo do curso, né? Ele vai ser utilizado de qual maneira? A empresa vai lá e fala, por exemplo, aqui em Tangará a gente tem, acho que a Puma, a TGA, algumas outras empresas que vocês devem ter ouvido falar, né? E elas vão oferecer esse sistema de gestão para que o pessoal possa utilizar ao longo do tempo. A licença de uso vai valer 1, 2 anos, dependendo do contrato que foi feito. Aquilo, na visão da contabilidade, é um bem. E esse bem, ele precisa ser contabilizado também. Então, basicamente, o raciocínio é esse. E aí eu trouxe aqui esse pequeno gráfico, enfim, esse esqueminha para vocês visualizarem de uma maneira mais tranquila, tá? Tem uma aula, como eu falei antes, vai ser postada depois, completa, onde eu vou passando slide por slide, e aí esses bens intangíveis também são contabilizados. Cada um deles tem o seu grupo, né? Eu separo por uma questão de qualidade da informação mesmo. E aí nós vamos trabalhar prioritariamente com quem? Normalmente vai ser com um tipo de veículo, uma máquina, um equipamento, um computador, algo nesse sentido. Um edifício e tudo mais. Igual a gente estava fazendo antes, normal, tá? E a gente sempre vai chamar isso de quê? De imobilizado. Por quê? Porque são bens imóveis, tá? Eu sei que pode parecer um pouco confuso quando a gente fala que um veículo não se move, mas ele é tratado como um bem de imobilizado, de grupo contábil imobilizado. Por que que se faz isso? Para separar. Então, eu tenho aqueles bens materiais e os bens imateriais, tá? E aí, junto com esse slide, eu trouxe aqui um exemplo de um raciocínio, que é a primeira coisa que vocês têm que entender. O que é depreciação? Desgaste natural desses bens, principalmente dos bens tangíveis, certo? Especificamente deles, ao longo do tempo ou por uso. E o exemplo mais comum que a gente pode usar aqui é um celular, que a maioria deve estar usando agora. Pensa assim, você comprou seu celular há 2 anos atrás, hoje ele já não vale mais a mesma coisa. E além do desgaste pelo tempo, ou seja, ele vai ficando obsoleto, né, as tecnologias vão avançando, a gente tem o desgaste de uso. Então, se você deixou cair o seu celular, ele está todo riscado, ele vai valer muito menos, né, por uma questão de uso mesmo,
do que um celular novo. A lógica é simplesmente essa. Só que tudo isso acontece sempre na visão da empresa. Então, a ideia é a gente sempre pensar como empresa. O que eu fiz nesse gráfico aqui, nesse exemplo? Eu comprei um veículo, como a gente vai fazer nos exercícios, e a gente vai aprender a contabilizar isso. Então, qual é a primeira coisa que eu tenho que saber? Como que eu faço o cálculo da depreciação? E aí, a depreciação nada mais é o cálculo do seguinte: valor do bem dividido pela vida útil. Ou seja, qual é o valor do bem? É sempre o valor que eu paguei nele, né? O valor da compra. Nesse exemplo, os 12 mil reais. Qual é a vida útil? Como eu havia explicado para vocês, para fins contábeis, a gente usa uma tabela da Receita Federal, né? Para ter um norte ali. E aí eu vou passar para vocês uma tabela um tanto quanto resumida, mais direta e específica, para facilitar o raciocínio. Mas são muitos tipos de bens, com muitas características, então cada um tem um tipo de vida útil. Vida útil é basicamente quanto tempo ele dura para fornecer aquilo que ele deveria fornecer. Então, o que um celular tem que fornecer? Acesso à internet, acesso à tecnologia. O que um veículo tem que fornecer? Transporte de pessoa, transporte de mercadoria, ou algo nesse sentido, tá? Então, aqui eu coloquei essas duas informações. Valor do bem, 12 mil reais, vida útil, 5 anos. Isso quer dizer o quê? Que todo ano ele vai perder valor, ou seja, vai se desgastar, no montante de R$ 2.400. Então, ao longo desses 5 anos, ele vai perdendo valor. Que eu estava falando para o colega antes, quando eu chegar aqui no final, ó, no 5º ano dele, eu vou ter o valor do bem e o valor da depreciação. Quando esses dois valores ficam iguais, quer dizer que o veículo já não vale mais nada. E aí eu preciso reavaliar, recomeçar e refazer todo o processo. Mas a lógica desse conjunto, desse gráfico aqui, é simplesmente para mostrar como que é feito o cálculo. Então, dentro desse raciocínio, a gente vai utilizar uma depreciação mensal, e isso eu vi que algumas pessoas estavam com um pouco de dificuldade para entender quando a gente estava no presencial, que nada mais é do que a mesma lógica, valor do bem dividido pela vida útil. Uma vez que você decora isso, fica muito mais fácil. A diferença agora é o quê? Que a vida útil antes de 5 anos vai passar a ser contabilizada em meses, 60 meses. Então, eu vou ter, na prática, uma vida útil de 5 anos, um valor do bem de 12 mil reais ainda, mas a diferença é que eu vou contabilizar mês a mês. Então, eu vou contabilizar 200 todo mês. Ao longo de um ano, vai ser os mesmos R$ 2.400. Então, o raciocínio em si, a lógica total da coisa vai ser sempre a mesma. Valor do bem dividido pela vida útil. Alguma dúvida sobre isso? Vou voltar aqui para o chat. Estão me ouvindo aí? Estão acompanhando? A Adriele falou que não tem dúvida. Vai travar, vai ter um pouquinho de delay também. Não vamos esquentar na cabeça com isso não, porque o web aula vocês já viram como é que é, né? Gabriel também falou que não. Beleza. Se tiver, pessoal, me interrompe. Porque o propósito da web aula é justamente vocês poderem me questionar, tá? Tanto por escrito quanto pelo microfone. Só ativar aí. Quem estiver fazendo outras coisas, fora aquilo que seja, né, imprescindível ou super, hiper, mega importante, se desliga um pouquinho de WhatsApp, se desliga um pouquinho de Facebook, das outras redes, enfim, de outras atividades, para vocês poderem me acompanhar aqui, tá? Eu sei que depois dá para assistir também, não tem problema, mas a ideia é vocês aproveitarem esse tempo. A vantagem é que hoje vocês não tiveram que pegar frio para chegar lá no Unemate, né? Então, nenhuma outra dúvida, vou prosseguir com o raciocínio. O que eu trouxe aqui, ó? Ainda no slide, tá? Só para mostrar, tá lá, vai ficar disponível para vocês, mas tá um exemplo de como que eu lanço isso, tá bom? Então, débito e despesa com depreciação, sempre, e crédito a depreciação acumulada. Então, vamos jogar isso aqui para a prática, para vocês poderem ver. A gente teve um exercício, quem já fez, bacana, a maioria dos que eu vi e corrigi já estava tudo certo, tá? Um ou outro detalhezinho, mas ao longo do tempo isso vai ficando cada vez mais fácil.
O que não tinha naquele exercício que eu mandei para vocês? Isso aqui, ó. O zoom tá bom aí? Vocês conseguem ver, né? A tabela de depreciação. Então, eu vou passar para vocês de uma maneira bem resumida. Tabela para depreciação acumulada. Quer dizer o quê? Que se tem um bem, eu preciso calcular a depreciação. Se tem depreciação, eu preciso lançar isso dentro do débito e crédito. Então, aqui eu trouxe o exemplo do veículo, 5 anos. Então, eu já sei que esse veículo que eu comprei aqui por 18 mil tem uma vida útil de 5 anos. Então, eu já vou ter que calcular a depreciação. E aí, a gente vai para a parte que interessa, né? Eu trouxe aqui a parte anterior, certo? Esse modelo de resolução vai ficar disponível para vocês também. E aqui está sem a depreciação. Então, indo lá para o comecinho, como a gente fez na última aula, né, nas aulas anteriores aí, como vocês viram lá a resolução, eu não tenho nenhum tipo de lançamento em relação à depreciação, eu só tenho a compra do veículo. E aí agora eu vou adicionar esse tipo de lançamento. Aqui é outro livro diário, mas com as mesmas operações. Então, por exemplo, a integralização do capital não mudou nada, continua os mesmos 300 mil conforme estava antes. Comprei o veículo, também não mudou nada. Débito veículo, crédito banco. Sempre lembrando daquele raciocínio, o que é crédito, o que é débito, de onde veio, para onde vai, tá bom? E aí, no final das contas, o que muda de um formato, de um jeito ou de outro, né? Com depreciação e sem depreciação. É esse lançamento aqui, ó. Então, como é que o professor fez esse cálculo e por que ele está sendo lançado assim ou aqui nesse momento? Qual é o valor do bem? A gente vai lá para o exercício. Eu comprei ele por quanto? 18 mil reais, certo? Esse é o valor do bem. Qual é a vida útil do meu bem? 5 anos, por tratar-se de um veículo. Então, se eu tenho esses 18 mil reais, a vida útil dele é de 5 anos. 5 anos, quando eu transfiro essa informação a meses, eu tenho 60 meses. Estão conseguindo ver aí? Tá, Gisele falou que sim, se ninguém se manifestar, eu vou continuando, tá? Que eu sei que hoje vocês também não estão tão animados igual a nossa última aula, né? Então, se eu tenho uma vida útil de 60 meses, que cálculo que eu preciso fazer? 18 mil reais dividido por 60 meses. Isso quer dizer o quê? Que eu tenho uma depreciação de 300 reais. Foi daí que eu tirei essa informação. Tanto é que vocês podem ver aqui que eu estou puxando o valor do veículo, os 18 mil reais, dividir ele por 60. Como eu faço no Excel, eu já faço direto, né? E aqui em cima eu só estou repetindo o valor. Se for uma depreciação mensal, é 300 reais. Se ela fosse anual, eu já teria uma outra informação, né? Os meus 18 mil dividido por 5 anos, R$ 3.600. Normalmente as empresas fazem mensal por conta das máquinas, né? Por conta dos equipamentos que se depreciam muito mais rápido. Para nós aqui vai ser uma forma de teste para entender também onde é que isso influencia no final das contas. Bom, então sempre vai usar a informação mensalmente? Sempre. Sempre que eu tiver que fazer um balanço em agosto, outro em setembro, outro em outubro, eu vou fazer uma depreciação a cada mês. Quando é que eu lanço essa depreciação? Feito o cálculo, eu vou lançar ela sempre antes de quem? Apuração do resultado do exercício. Antes de eu finalizar o mês, antes de eu finalizar o exercício, que é o período, eu preciso lançar essa despesa e eu preciso lançar a contrapartida dela também. Então, fiz o cálculo, sei que é 300 reais nesse mês, eu vou lançar antes da apuração do resultado do exercício. Mostrando para vocês aqui, no modelo anterior, a gente não tinha isso, né? Vocês podem ver lançamento 5, aí depois já ia para RE. Então, agora o que mudou? Eu vou sempre colocar esse lançamento da despesa com depreciação antes da apuração do resultado do exercício. Ou, como a gente fala, RE. Alguma dúvida? Do cálculo prático, da forma de fazer, da forma de lançar? Todo mundo pegou bem? Eu coloco ela no balanço também ou não? Coloca. Perfeito. Coloca. Se eu passivo ou no ativo? Se eu lancei, vai ser no ativo, mas presta muita atenção, cuida bem em relação a quem vai para o balanço. Porque, ó, a gente lançou a despesa e lançou a contrapartida, que é a depreciação acumulada, certo? Uma tem o nome de despesa e a outra não.
Então, vamos observar o que acontece na RE. Agora, eu preciso também zerar essa conta. Então, quer dizer o quê? Que o valor, o montante da minha despesa aumentou. Então, observa o seguinte, fazendo o livro Razão, a gente consegue ter uma ideia melhor disso aqui. Eu coloquei a mais aqui para vocês, esses dois razonetes, certo? Esse aqui é o modelo com a depreciação. Por quê? Se eu lancei no débito e crédito, tem que ter razonete, tudo, certo? Como a gente já viu antes. E aí, antes eu tinha o CMV e a receita. Agora eu tenho também a despesa e a depreciação acumulada. Despesa com depreciação e depreciação acumulada. E aí, no final das contas, a despesa zera igual quem? O CMV e igual a receita, certo? Para onde é que eles vão, como a gente viu na última aula? Para cá, ó. Para RE, apuração do resultado do exercício. Então, eu tenho 10 mil do CMV, certo? Como a gente viu na última aula, mais 300 da minha despesa com depreciação, que vai, então, ser colocado lado a lado com quem? A minha receita com venda de mercadoria, com os 15 mil. 15 menos 10 menos 300, qual que é a diferença? Agora, o meu lucro não é mais de 5 mil. O meu lucro agora é R$ 4.700. Então, o colega falou, eu vou colocar essa depreciação no balanço? Vai, só que primeiro eu preciso fazer esse processo da RE, como a gente viu. E aí, onde é que ela se encaixa dentro de um balanço patrimonial? O zoom tá bom aí? Vocês estão conseguindo ver, né? Se não tiver, vocês me gritam aí rapidinho. Então, a depreciação acumulada aparece aonde? Junto com o item que ela pertence. Nesse caso, a gente está falando de quem? De um veículo. Então, a depreciação do veículo, quanto que foi nesse mês que ele se desgastou? R$300. Então, a partir desse raciocínio, eu lanço ela junto do veículo. E aí, percebam, por que a gente tem aquele grupo contábil de imobilizado? Para eu poder saber o valor do meu bem, ou enfim, dos meus bens tangíveis, né, do meu imobilizado. Se antes o veículo valia R$18 mil, e esse era o valor do meu imobilizado também, como vocês viram, a gente repete, né? Agora, eu vou contar também a depreciação acumulada. E ela sempre vem com esse sinalzinho negativo, que geralmente a gente coloca aqui, né? Como eu já expliquei para vocês também, esse sinalzinho de menos entre parênteses significa que vai reduzir. Então, R$18 mil menos 300, quanto que está valendo? 17.700. Só que percebam que o veículo continua valendo os 18 mil sempre. Isso não muda, tá bom? E aí a diferença disso, ou a contrapartida, vai vir aonde? Ó? O lucro. Do mesmo jeito que a gente teve lá uma despesa de R$300 com depreciação, agora a gente diminuiu o lucro também em R$300. Então, antes era 5 mil, agora ficou 4.700. Ok? Então, sempre aqui. Se eu tivesse outros itens, eu ia colocar aqui o edifício, o valor do edifício, e embaixo dele quem? Depreciação acumulada do edifício, ou de qualquer outro bem que eu tenha. Dúvidas? Antes de eu falar da DRE? Sim, Gisele, o balanço sempre vai ter esse conjunto de informações para poder destacar cada um dos critérios ali, dos grupos, na verdade, né? Então, se eu tenho um ativo, eu preciso separar ele em pequenos subgrupos. Passivo, mesma coisa, e patrimônio líquido também. Então, o ativo tem que ter o ativo circulante, ativo não circulante, imobilizado, e assim sucessivamente. E para a DRE, a despesa da depreciação também vem. Então, ela aparece aqui, ó. Por isso que eu deixo esse modelo completo para vocês. E aí eu vi que gerou algumas dúvidas de algumas pessoas que me mandaram em relação ao modelo dela, né? Mas como eu tinha explicado dentro da aula, se vocês entenderem que é receita menos as despesas, vocês vão entender o conceito da DRE. Então, o que eu tive de receita? Uma venda, os 15 mil reais. O que eu tive de despesa? Agora, com a depreciação, eu tive o CMV, que está bem aqui no meio, ó, 10 mil reais, e também uma despesa com depreciação, de 300 reais. Então, agora o meu resultado já não é mais de 5 mil, do mesmo jeito que o lucro mudou. Ele é 4.700. Então, com esse modelinho aqui, a gente tem o básico do básico que vocês precisam para resolver qualquer atividade contábil. Então, com esse raciocínio, funciona praticamente todas as vezes. Uma outra exceção, que aí é o que a gente estava falando antes, né? Se eu vou ter reavaliação de bens, se eu vou usar uma técnica mais avançada, de ajuste a valor presente, ou qualquer outra coisa nesse sentido. Tá bom? Então, em resumo,
Eu poderia também fazer o seguinte raciocínio. Então, durante a aula lá, eu comentei com vocês que a gente pode fazer a receita, separar a DRE separado, eu ia ter menos o meu CMV, e agora eu também tenho a despesa da minha depreciação, que é o menos 300. Então, com esse raciocínio, eu continuo montando uma DRE aqui do lado. Receita menos as despesas. A diferença é que agora eu tenho duas despesas, uma de CMV e outra com depreciação. E aí, qual que vai ser o meu resultado desse período? Os mesmos R$ 4.700. A diferença desse modelinho simples, receita menos despesa, e desse modelo completo, é que aqui, para tomar decisão, é muito melhor. Então, eu sei quanto que eu estou gastando com CMV, eu sei quanto que eu estou gastando com outros tipos de despesas, eu sei que categoria que essa despesa se encaixa. Isso lá na frente vai fazer diferença para vocês. Tá? Por hora, desde que vocês entendam esse conceito, receita menos, ou seja, tudo que entrou menos tudo que gastou, no sentido de receita e despesa, eu tenho um resultado. Se ele é positivo, eu chamo de lucro. Se ele é negativo, eu chamo de prejuízo. Ok? Ficou claro aí? Isso. Só vai mudar os valores, exatamente, Zé. E uma outra conta que entra, que a gente vai colocando, contas a pagar, alguma outra variação nesse sentido, tá bom? Os demais aí estão me ouvindo? Tá travando? Tá bom? Tá ruim? Estão querendo desistir já? O que está acontecendo com vocês? Como é que foi fazer o exercício? Vocês podem abrir o microfone aí. Alguém? Ninguém? Estou ouvindo ninguém falando. Tá cortando muito, Iago? Mas está compreensível? Muito ruim de acompanhar? O que está acontecendo? Me dê um feedback aí. Muito, um pouco, tentando, na medida do possível, pelo que eu vi, o Meet ainda era melhor do que o sistema do SIGA por enquanto, porque as aulas que eu tive, pelo menos pelo SIGA, foram impossíveis de entender o raciocínio. Mas, assim, de toda sorte, vocês vão... essa aula em si sobre depreciação eu gravei, tá? Ela vai estar disponível para vocês, como eu falei antes no início, e vai ter todo o passo a passo. Eu peguei esses 11 slides aqui e fui slide por slide fazendo os comentários, tá? Às vezes trava um pouco e é normal, infelizmente, mas aí pelo menos na gravada ela não tem muita dificuldade, tá? Então, demora um pouquinho porque eu tenho que gravar, editar, salvar, postar no YouTube, lançar no SIGA. Então, por exemplo, de ontem para hoje eu estou tentando postar no SIGA e chega lá em 50%, 60% o sistema cai. Aí eu tenho que começar de novo, enfim. Tá bom, então, pelo feedback de vocês, aqui o áudio está complicado, né? Eu vi que pouca gente entrou hoje, e aí eu não sei se é porque não estão conseguindo acessar. Não sei, se vocês estiverem no grupo do WhatsApp e aparecer alguma emergência lá, vocês me avisam, tá? Eu não estou acompanhando ele.
Mas quanto à fórmula de cálculo, como é que eu chego no valor? Essa é a primeira coisa. Se todo mundo entendeu, tá tranquilo. Depois, como é que eu lanço isso? Então, segue o raciocínio. Débito e crédito, sempre, certo? E cuidado sempre com o valor, né? Para não confundir, para não lançar ele um valor anual, enfim, sempre fazer o raciocínio certinho. E aí, lembrar que na RE, eu tenho sempre as despesas e as receitas. Então, o que aconteceu com o razonete da despesa com depreciação? Aconteceu a mesma coisa com a despesa ou chamada de custo da mercadoria vendida. Precisou zerar. Então, como é que eu fiz isso? Fiz o lançamento da despesa, depois eu zerei. Como vocês podem sempre comparar aqui. Lançamento 6 é débito, despesa com depreciação. Lançamento 6, depreciação acumulada, que é a contrapartida. Ou seja, isso aqui, certo? Lançamento 8, o que aconteceu? Crédito, despesa com depreciação, débito, ARE. Então, do mesmo jeito que a gente fez antes, e sempre vai ser assim. Na dúvida, vai montando o razonete para poder olhar que lado que falta, como que eu faço, né? E observar aqui agora, mudou quem? Principalmente o nosso lucro. E o bacana da depreciação, como eu havia comentado para vocês, é que ela é contabilizada como uma despesa, mas na prática você não desembolsa esse dinheiro. CMV a gente gastou, né? A gente desembolsou o dinheiro, mas a despesa com depreciação não. Então, apesar dela diminuir o lucro, e a gente falar assim, poxa, mas diminuir o lucro é ruim, né? Esse lucro que eu me refiro aqui, ele é muito mais relacionado ao aspecto tributário. Então, você vai pagar lá 10% para o governo, por exemplo, desse lucro, né? Não é exatamente isso, mas... Então, é melhor que você pague menos, de certa maneira. E aí, esses R$300 você não pagou isso para ninguém, você não desembolsou. Então, de certa maneira, ele está lá dentro do dinheiro que você recebeu. Você teve um lucro de 5 mil, mas está contabilizando 4.700, de uma maneira mais prática, digamos assim. E aí, o efeito da aula de hoje é entender esse processo. Se eu conseguir entender débito e crédito, livro-razão, com a depreciação, eu consigo montar o balanço e a DRE no formato que o governo vai exigir. E aí eu já consigo começar a entender essa estrutura que a gente chama de patrimônio, né? Porque tudo isso aqui é uma coisa só. É uma única empresa, com uma única atividade, com uma série de coisas que aconteceram, mas tudo resumido onde? Na fotografia do patrimônio, ou seja, balanço patrimonial, e na fotografia da DRE. Alguém quer falar aí? Abriu o microfone? Foi sem querer. Ô, professor, e quando é comprado, tipo, não à vista, a prazo, como que funciona a depreciação? No caso de um veículo, ou você está falando de qualquer compra? Veículo. Bom. Pode ser qualquer compra. Então, o que muda? Primeiro eu preciso pensar que eu tenho o lançamento da compra. E antes eu ia creditar, ou seja, tirar o dinheiro de onde? Do banco, né? Então, aqui a diferença vai ser o seguinte, veículo a pagar. Esse é o lançamento de compra do veículo a prazo, ok? Qual que é a diferença aqui, ó, para a gente olhar? Aqui eu comprei ele à vista, certo? R$18.000, débito veículo, crédito banco, R$18.000. Quer dizer que eu tirei o dinheiro do banco. Para fins de depreciação não muda nada, o que muda é o lançamento da compra. Então aqui, se eu tivesse comprado ele por R$18.000, ficaria os 18, e aqui ficaria também os 18 mil, por exemplo. Eu não dei entrada, não paguei nada, né? E aí esse veículo a pagar, eu também poderia chamar assim, por exemplo, se eu financiei ele, né? Chamaria de financiamento a pagar, ou veículo a pagar, ou conta a pagar. A única coisa que ia mudar nessa situação toda é que, ao invés de lançar ele diminuindo aqui do banco, ó, eu não ia fazer esse lançamento, certo? Eu ia criar um outro razonete escrito financiamento a pagar, aí no final do mês eu ia chegar aqui no passivo e ia lançar esse, por exemplo, e esses 18 mil iam entrar aqui, tá?
Claro que aqui não vai bater, porque aqui eu estou tirando, né, eu estou fazendo no modelo anterior. Mas o valor do banco já não ia ser 287, ele ia ser mais, e eu ia ter um passivo ou uma conta a pagar de 18 mil reais. Mas para fins de depreciação não muda nada. Eu ia vir aqui e lançar a depreciação do mesmo jeito que eu lancei aqui, ó. Ela só muda se eu tiver um valor diferente do bem, por exemplo, se ele, ao invés de ser 18, fosse 12 mil. E ela só muda também se eu tiver uma vida útil diferente. Ao invés de 5 anos, ela ia ser 10 anos. Mas eu posso comprar o veículo parcelado em 60 vezes e a vida útil dele ser de 48 meses. Não sei se fica claro. Tá, deixa eu ver aqui. A Gisele perguntou, receita é o que vendeu? Sim. O lucro, Gisele, é receita menos despesa. Tá? Então, eu preciso olhar o que eu vendi e o que eu gastei para fazer aquela venda. Então, no caso, o que eu gastei, a gente está chamando de CMV, tá? Ou qualquer outro tipo de despesa. As despesas têm que sempre zerar. Sim, despesa e receita sempre zero. Por isso que eu faço essa coisinha chamada ARE. Aqui no finalzinho do livro diário, ó. Isso aqui é feito para quê? Para a gente poder zerar a receita, zerar a despesa. Quando eu falo zerar, eu estou querendo dizer o quê? Lembra do razonete, ó. Saldo final, zero. Saldo final, zero. Saldo final, zero. Por isso que tem que ter muito cuidado em não chamar isso aqui de despesa também, porque não zera, estão vendo? Quem que zerou? A receita, o CMV e a despesa com depreciação. Tá bom? Então, esses três vêm para onde? Para cá, ó. 15 de um lado, 10.300 do outro. Qual é a diferença? 4.700. Essa diferença ela é positiva ou negativa? Esse é o raciocínio que eu tenho que fazer. Ela é positiva. Então, eu chamo isso de lucro. Ficou claro, Gisele e Gabriele? O IPVA. O IPVA é tratado como uma despesa, Marlon. Ele vai ser tratado como uma despesa, normalmente uma despesa operacional, né? A gente não vai calcular IPVA, mas ele vai ser utilizado como uma despesa de manutenção da empresa, a gente chama operacional por isso, tá? E ele influencia de certa maneira no lucro, sim, tá? O que é importante, como a gente não vai usar IPVA nos exercícios, o que é importante você saber para não fazer confusão na vida real, digamos assim? Que aquele veículo ele precisa estar no nome da empresa, certo? Ele não pode estar no nome de um sócio, por exemplo, porque daí o veículo pertence ao sócio. E patrimônio de sócio e patrimônio de empresa são duas coisas sempre separadas, para fins de governo, digamos assim, né, para tentar simplificar. Então, de um modo geral, ele seria uma despesa. Se eu tenho lá 10 carros, eu tenho 10 IPVAs para pagar, né? E aí, se esses carros estão todos no nome da empresa, eu preciso registrar todas as despesas em nome da empresa. E existe mais um monte de despesa que influencia para redução de lucro também. Por incrível que pareça, ter lucro no Brasil é uma das coisas mais difíceis que existe, né? Mas eu acho que se vocês tiveram contato com alguma atividade empresarial de modo geral, vocês já devem saber disso. O curso de vocês vai ensinar muito sobre isso também, porque no Brasil é complicado. Eu tenho muito imposto, eu tenho muita despesa, eu tenho muita taxa, eu tenho muita variação da categoria, né, de impostos de modo geral, que acabam reduzindo o que a empresa sofre tanto para fazer, que é o lucro, né. E aqui, por exemplo, a gente não vai fazer cálculo de imposto de renda da pessoa jurídica, mas só para dar um exemplo para vocês, no exercício, a gente vendeu por 15, gastou 10 e também teve um outro gasto nessa despesa com depreciação de 300. Esses 4.700 não ficaria na mão da empresa. Daqui eu teria que tirar, a depender do modo ou da forma que a empresa está registrada, pelo menos mais uns 15, vai dar aí uns 23%. Se ela é lucro real, às vezes lucro presumido, 30%. Varia muito e, de toda sorte, não ficaria 4.700. Vamos dizer aí que sobraria praticamente metade disso. Uns 60%, por aí. Os R$ 3.500, por exemplo.
E, obviamente, né, que aqui, assim, a gente está imaginando um cenário perfeito, onde eu compro uma coisa por R$ 10 e consigo vender ela por 15, ou 10 mil e vendo por 15. E aí, para fazer isso acontecer na vida real, eu tenho que, no mínimo, ter uma boa equipe, eu tenho que, no mínimo, ter um bom produto. Tudo isso gera custo, gera gasto, gera despesa, e é realmente uma luta muito grande. Ficou claro? Quem tinha perguntado antes não era o Marlon, né? Deixa eu ver se eu lembro aqui. Ou foi o Marlon que perguntou? Que as do chat eu já respondi. Yuri, Tainara, Rubens, Juan, Rita, vocês estão bem? Estão me ouvindo? Iago, que também não falou nada. Adriele. Como é que tá? Conseguiram entender? Conseguiram fazer? Era o Gabriel, perfeito. Então, Gabriel, eu consegui responder a sua dúvida de antes? Eu acho que eu acabei fugindo um pouco do raciocínio, né? Tá bom. Vocês acharam fácil o primeiro exercício, né? Porque daí agora eu vou fazer um pouquinho diferente, tá? Eu vou postar os exercícios, certo? A gente vai ter pelo menos mais 1 ou 2 exercícios, e aí a gente já vai ter como se fosse aquela prova, né? Mas, basicamente, assim, eu não vou postar a resolução. Então, agora vocês vão ter aquele modelo inicial, junto com esse da depreciação, e aí o resto é começar a desenvolver para poder tentar lembrar, para tentar pegar os detalhes e ir administrando isso do jeito que vocês puderem. Maravilha. Todo mundo falando que sim. Quanto aos slides aí, alguma pergunta? Quanto à prova? Nossa prova está marcada para o dia 24, né? Se eu não me engano. Eu vou fazer um ajuste no calendário para vocês terem pelo menos uns 7 dias para poder enviar ela e poder concluir. Professor, Oi. essa prova vai ser... Eu cheguei atrasada. Essa prova vai ser pelo computador? Caderno, Pelo normal. computador? Caderno normal, Indianara. Caderno. Vocês vão ter que enviar ela por Daí te esse... envio. Isso, exatamente. Por esse mesmo método, a diferença é que ela vai valer nota. Ah, tá. Entendi, obrigada. Bom, aí lembrando que depois da primeira prova, a partir do dia 26, eu vou ter com vocês a ideia do ICMS, que a gente vai começar a entender essas outras características, junto com essas operações, e eu vou passar também nessa web aula, que está marcada aqui para o dia 27, todas as orientações quanto ao trabalho, tá? É um trabalho extra, que eu já expliquei na última aula, né? E aí vocês vão poder formar os grupos da maneira que vocês acharem mais interessante. Vai ter todas as instruções de como que vai fazer o trabalho e tudo isso, assim que a gente terminar a primeira avaliação. Nenhuma dúvida? 24 de agosto, exatamente. Está marcado para o dia 24, Rita, mas aí provavelmente essa vai ser a data que eu vou liberar, tá? Para vocês começarem a enviar, né? E eu não vou deixar assim só o dia 24, porque eu sei que às vezes fica meio ruim, ou às vezes alguém precisa do final de semana para fazer e tal, tá? Porque a parte teórica da contabilidade, ou aquilo que eu precisava explicar para vocês, é basicamente isso. É débito e crédito, razonete, e aí depois disso eu preciso colocar em prática para fechar o balanço, para fazer a DRE, tá? Não tem muito segredo, não. Oi. Professor, se eu pegar e fazer e enviar para você e tiver errado, vai ter uma chance de fazer de novo? A atividade, a prova, você quer dizer? A prova. Isso. Então, na verdade, eu não pensei sobre isso ainda, porque a proposta era vocês enviarem só uma vez, tá? Mas eu acredito que dá para a gente fazer, dependendo do tipo de erro, porque senão, assim, o que vai acontecer? Vocês vão pegar alguém que sabe fazer, vão só copiar dele, e isso é uma coisa que me preocupa muito. E aí copia para poder... porque em sala de aula a gente chega, tem que fazer cada um por si, né? E às vezes isso, de certa maneira, ajuda a pessoa a se esforçar um pouquinho para tentar fazer certo. Mas eu posso pensar nessa possibilidade, sim.
Gabriel. Até porque aqui a gente não vai usar muito o conceito de nota, né? Então, a ideia, na verdade, é final do semestre, aprovou ou reprovou. Mas eu acredito que talvez assim até fique melhor para o pessoal se animar a tentar fazer certinho, tentar pegar toda a lógica do processo. E agora eu não entendi. O meu número... Aqui, ó. Deixa eu passar para você. Esse é o meu número direto e tem... Acho que foi só confere os 9 no começo. Tá certo. Pode mandar mensagem direto para mim e pode mandar lá no grupo também, tá? Você acha melhor se a gente fizer desse jeito que você está propondo aí? Era o Gabriel que estava falando, né? Era o Marlon. O Marlon, desculpa. É uma ideia boa. Que, por exemplo, se eu errar em algum ponto, Uhum. em algum número que seja, não influencie muito, né? Não, sim, então, é porque a gente não chegou a ter nenhuma prova, né? Acho que a gente não fez nenhuma atividade valendo nota. Mas, normalmente na prova, Marlon, eu levo muito em consideração o seguinte, por exemplo, você lança tudo certinho, aí às vezes aqui no meio, você lançou alguma coisa errada, trocou um débito e crédito. Mas o resto, livro diário, livro razão, balanço, ou, enfim, um outro negócio no balanço, esqueceu de colocar o imobilizado. Eu tiro coisa mínima, porque geralmente a prova vale 10 pontos, né? Então eu tiro lá 0,10, 0,20, entendeu? Então isso normalmente não prejudica quem tenta fazer. Eu só tenho receio do seguinte, né, que às vezes essa matéria ela pode parecer muito básica, mas ela vai ser uma estrutura que vocês vão usar o resto do curso. E aí, se o pessoal não tentar fazer agora, vocês não vão ter outra contabilidade geral. Não existe, tipo, contabilidade geral 2. Vocês vão entrar direto em custos. E aí, os conceitos que a professora vai usar, eu já tenho que saber o que é balanço e DRE, eu já tenho que saber o que é livro diário, o que é débito, o que é crédito. Porque senão eu não vou conseguir seguir o raciocínio dela. Tanto é que vocês vão ver outros tipos de DRE, outros tipos de balanço, outras estruturas. Sem saber esse mínimo aqui, esse quadradinho, não dá para avançar. Mas eu acho que dá para fazer assim, sim. Minha primeira preocupação nesse momento é conseguir resolver o lance do SIGA, é conseguir deixar ele redondo para todo mundo poder enviar, tá? Então, eu acho que eu, inclusive, vou ter que aplicar isso como regra para vocês fazerem um PDF, né? Porque até onde eu vi com o suporte, não vai ter como enviar mais de um arquivo. Teve gente, inclusive, que tentou enviar uma vez, aí eu acho que sobrepôs o outro arquivo e, enfim, vira uma bagunça. Eu nunca sei se esse barulhinho é chat ou é alguém pedindo para entrar. É chat, né? Professor, Oi, posso dar uma ideia? por favor. Assim, tem como você fazer uma aula explicando, gravar um videozinho explicando esse processo todo de fazer o razonete, de fazer o livro diário, essa parte eu entendi. Onde eu acabo me confundindo é ali na apuração de resultado, nessa parte final, despesa, receita, entendeu? Tem Uhum. como você fazer uma aulinha e gravar e enviar No cigarro, tem. Isso. Uhum. Daí a gente vai tentando tirar essas dúvidas. Porque eu acredito que só essa aula que a gente está tendo é pouca, né? Uhum. Então, o conceito todo ele vem daquela parte teórica lá dos slides. Eu sei que às vezes fica meio vago, mas é uma ótima ideia. Eu vou fazer ela amanhã, já faço, já dou um jeito de editar e agilizo esse processo. E é normal, tá? Essa confusão é perfeitamente normal. É que naquela web aula, na verdade, eu fiz no finalzinho, né? Aí o Bruno até Sim. conversou comigo e ele E falou... ela é bem extensa, né? Daí para você assistir tudo de novo para pegar, né, a parte. Isso, para achar aquele pedaço específico. Uhum. Aí se tu gravar umas aulas... Assim, a professora de matemática tá fazendo assim, entendeu? Entendi. Gravando Perfeito. vídeos, explicando e tá ficando bem mais fácil. Maravilha. Essa é uma ideia. Maravilha, é isso que eu preciso, que vocês me digam como que fica melhor para vocês. Quanto mais vocês sugerirem, mais melhor eu consigo fazer o meu serviço, né? Senão, eu fico perguntando aqui, tá tudo certo, tudo bem, alguma dúvida, aí o pessoal não fala nada, fica com medo e vai chegar no final do prazo e não vai ter aprendido. Então, esquece nota, esquece... nós estamos aqui justamente para aprender.
Esse é o meu medo, de não aprender. Maravilha, mas eu faço sim, eu vou conseguir, eu vou usar esse primeiro exercício, vou fazendo um por um. Inclusive, a aula de hoje era para mostrar esses lançamentos, para caso alguém tenha tentado fazer com a depreciação, para ver se errou, onde errou, o que aconteceu, tá? Mas aí eu vou dar uma ênfase maior nessa parte final aqui da RE, com calma no vídeo, para vocês poderem ter lá o modelinho certinho, tá bom? E não se preocupa não que vocês não são os primeiros a ter essa dúvida não. Toda turma, todo mundo que começa a estudar contabilidade passa por esse processo. Demora um pouquinho para o cérebro pegar a manha do negócio, mas depois que ele entende, vai para frente. Tainara está falando da RE também, né? Uma parte que mais se perde. Perfeito. E lembrando que aquela aula está no YouTube, vocês podem assistir só o finalzinho dela, que é só a parte do exercício, tá bom? Maravilha. Dificuldades na RE, ok. Não tem problema não, Bruno. Bruno disse que chegou depois, né? A função da aula é justamente para vocês. Eu acho que está gravando tudo aqui, pelo que eu estou vendo. Vai ficar disponível para vocês depois. Professor, tem uma pergunta para você. No DRE, eu posso fazer igual você fez naquela segunda forma lá? Tipo, colocar receita, daí embaixo... Aqui, né? Pode sim. Porque colocar tudo aqui estranho ali... Tá. Pode, mas eu já vou adiantando o seguinte, mais para frente você vai ter que se acostumar com isso aqui. Tá? Não, sim. Só. Por hora, o que precisaria ter numa DRE? Receita e as despesas. E aí sempre lembra de colocar o nome da empresa. Então, se eu fizesse assim, ó, eu vou pedir pelo menos para vocês fazerem o seguinte raciocínio. DRE, comércio, tarará, né? E aí, o que eu tenho que colocar para eu não me confundir com a informação? A data da demonstração, tá? Isso é o fundamental. Aí eu posso dizer, ó, receita, 15 mil, CMV, 10 mil, despesa com depreciação, 300, resultado, que aqui faltou, né? Resultado, mas pode sim, tá? Eu vou aceitar sem problema nenhum se vocês fizerem assim. Eu sei que é muito detalhezinho para decorar logo de largada. Alguém mais? Gisele, mas assim, se eu gravar um vídeo, de certa maneira, você vai ter que fazer o mesmo processo também. Eu sei que é meio estranho estudar pelo vídeo, né? Mas é por isso que a gente tem o web aula, que era para vocês apontarem. Só que aí tem toda essa dificuldade. Como é que você vai me mostrar o caderno agora? Como que vai ter essa interação? Não é a mesma coisa que uma aula presencial, eu sei. Mas até a gente, pelo menos, achar uma solução para o que está acontecendo no mundo, eu prefiro ainda que haja essa web aula para vocês não ficarem um ano inteiro parados, porque já foi 6 meses, né? E principalmente para quem está entrando na faculdade agora, você entra com aquele gás aí, toma esse banho de água fria logo na largada, é difícil ter ânimo, eu sei. Então, por isso que eu insisti tanto que vocês se matriculassem lá no grupo. Não desistam, tenta estudar de todo jeito que é possível. Exato, e ainda tem a situação assim, de como eu não estou junto com vocês, né, como eu não estou ali próximo, às vezes, ou os colegas mesmo, fazendo junto, às vezes se ajuda, se corrige, melhora e tal, é meio que complicado mesmo se adaptar a essa rotina, né, mas, o Bruno falou, estudar com PDF, assim, é isso, eu indiquei para vocês, tá aqui, inclusive, eu não sei se vocês viram, materiais. Esses 2 links aqui, ó, vocês estão vendo a minha tela aí, né? São os 2 livros mais básicos que existem de contabilidade. Isso que a gente viu desses 2 encontros, nessas 3 aulas, digamos assim, nessas 4 aulas, são basicamente 10 capítulos desse primeiro livro aqui. Né, que é o que ele vai abordar para poder mostrar o que é a contabilidade. O livro do Osni e o livro do Marion também, que são bem bons. Vocês podem vir aqui em referências dentro de materiais e clicar para acessar ele, tá?
Não sei se está feito o login aqui. Então, eu estou com dificuldade de entrar na biblioteca. Mas você está usando o e-mail institucional? Sim. Não sei, eu não consegui entrar na biblioteca até agora. Não sei o que eu estou fazendo de errado. Bom, aqui, se pelo link direto ele der erro, você pode vir pelo ecosistema.nemate.br. No caso de vocês, só não vai aparecer essa primeira parte, porque como eu sou servidor da Unemate, eu tenho um cadastro específico, né? Aí clica em minha biblioteca, não sei se de vocês aparece assim. Vai abrir a biblioteca da Unemate. Se você jogar no Google também, às vezes esse link direto dá para acessar, tá? Mas eu posso até fazer uma postagem lá depois, mas ele só precisa do e-mail institucional. Se tiver feito o login, ele tem que abrir. O que é complicado é que ele é como o SIGA, né? Ele é do servidor da Unemate. Então, a gente sofre um pouquinho com delay, com, às vezes, queda de conexão. Você está lendo o livro e ele vai travar, ele vai cair. Mas aqui eu indiquei para vocês, ó, Contabilidade Geral Fácil. Esse aqui é um outro livro de Direito Penal. Aí, às vezes ele dá uma travadinha, mas, ó, Contabilidade Básica, do Marion. Contabilidade Geral Fácil, do Osni. Eles estão lá, né? Só que é esse esquema de conseguir acessar e ter a paciência de ler o PDF ali, de ler o e-book, às vezes 60 páginas, 90 páginas. Tem professor meu que passou livro de 500 páginas para a gente poder brincar nessas 6 semanas. Então, vocês imaginam, né? Só ver se ele vai abrir aqui, tá? Esse que eu estou abrindo é o Geral Fácil do... Aí, do Osni, né? Então, aqui, por exemplo, ó, eu estou com o sumário geral dele aberto. Vocês estão conseguindo ver aqui, né, no cantinho. Capítulo 1, ele vai explicar tudo que é a contabilidade, que a gente teve lá na primeira aula. Capítulo 2, ele vai explicar o que é patrimônio, por que se faz demonstração patrimonial, o que é ativo menos passivo, e assim sucessivamente. Aí lá no capítulo 5, ele entra em razonete e balancete. Capítulo 6, apuração do resultado do exercício. Só que é assim, é uma descrição teórica de como fazê-lo, né? E aí, às vezes, falta um pouquinho, aqui, por exemplo, operações com mercadorias, né? Todos os detalhamentos daquelas coisas que às vezes a gente pulou um pouquinho para poder tentar acelerar o processo. Mas talvez seja isso que a colega comentou aí, que como eu não fiz um vídeo específico sobre isso, está faltando, né? Informação, está meio vago. Mas eu acredito que a gente vai poder resolver isso sim. Então, vocês estudam mais ou menos isso aqui, 7 capítulos, aí ele vai entrar ativo não circulante, e a gente estudaria basicamente esse capítulo aqui, ativo imobilizado, depreciação. E aí depois a gente avança para as operações mais específicas, né, incluindo impostos com mercadorias e folha de pagamento. Eu não sei se ele aborda especificamente nesse livro, mas eu acredito que sim. Tá? Eu vou ver se eu consigo corrigir esses links aqui, então, porque talvez seja por isso que vocês não estão conseguindo entrar. Ele está dando aquele erro que apareceu aqui para mim. Mas vocês podem tentar copiar ele também, como eu fiz o login agora, eu acho que ele vai abrir direto, estão vendo? Eu cliquei, aí agora ele foi direto. Alguma outra dúvida? Não, né? No chat não. Esse silêncio me mata, né? Eu não sei, eu não consigo ver a cara de vocês, então eu não sei se vocês estão me ouvindo ou se eu estou falando por nada. Ensina de web aula, eu acho. Nenhuma outra... Oi. Não sobre a aula, mas uma outra professora minha, ela disse que se caso, tipo, nada do que a gente está tendo vai contar, assim, entre aspas, como se isso aqui fosse só pra gente não ficar à toa, entendeu? Vai ser assim mesmo ou como vai ser quando a gente voltar a essas aulas que a gente teve agora? Tá, você ouviu essa... Com quem que estava falando que eu não consegui ver, só para eu saber? A Tainara. Tainara, você ouviu essa informação de professor?
de professora? É que a gente estava numa aula, e aí eles perguntaram, né, como que ia fazer. Aí falou assim, que se caso a gente reprovasse, não iria pro histórico, Uhum. e aí só ia refazer quando voltasse e tal, e que prova, alguma coisa assim, não ia, se reprovasse, não ia pro histórico. Ah, só Uhum. ia ter que chegar lá e fazer de novo e tal. E até agora eu não entendi muito bem como é que vai funcionar quando a gente voltar. Se essas matérias que a gente fez agora, se a gente vai fazer de novo, Tá, ou se a gente só tá fazendo para não ficar assim, parado entre aspas. entendi. Tá, então o negócio é o seguinte, você precisa entender basicamente o quê? Vão ser 3 períodos, 2020/3, 2020/4 e 2020/5, né? Isso vai até o final desse ano, certo? Então, todas as matérias que você fizer em qualquer um desses períodos, se você reprovar, isso não fica no seu histórico. Se você for aprovada, de acordo com o professor, a professora, isso vai para o seu histórico. Aí, quando a gente voltar em 2021, vamos supor que volte tudo à normalidade, porque ninguém sabe ainda quando isso vai acontecer, mas vamos supor que ano que vem dê para fazer isso, você vai poder ir lá e falar assim, olha, a matéria de contabilidade geral eu já fiz, eu fui aprovada, então isso é um aproveitamento, aí você não vai precisar cursar ela ano que vem, entendeu? Então, se você for Ah, aprovada, entendi. normal, se o professor lançar tudo certinho, a única coisa que vocês não vão poder fazer são todas as matérias, né, porque vocês só podem fazer aquilo que o curso está oferecendo. Mas conta normal. Vai ser. A diferença é que, assim, se você matriculou e reprovou, se estivesse lá no semestre normal, você ia ficar com isso no histórico, né? E aí isso às vezes prejudica lá na frente quando você vai disputar uma vaga de uma matéria, por exemplo. Mas aqui não vai contar a reprovação. Só que Entendi. o resto é normal. Aí o detalhe só é assim: aprovado aqui não significa acima de 7. Uhum. O que o professor, se ele falar assim, você tem que entregar 3 atividades, e ele falar que você está aprovada, foi. Né? Isso não tem muito a ver com nota, a gente chama de nota por uma questão de organização, né? Mas aprovou ou reprovou, só. Não tem PF, por exemplo, não vai ter essa mesma sistemática igual estava antes. Tá? Mas vai poder contar sim. Entendi. Obrigado, professor. Maravilha. Bom, se ninguém mais tiver nenhuma dúvida... Não, tô dando um tempo para vocês usarem o chat aí. Aí eu vou dar por encerrado por enquanto. Como eu disse, hoje era para a gente poder ver os aspectos da depreciação. Acredito que agora eu já vou conseguir postar o vídeo também, dentro do SIGA, e aí vocês vão ter acesso a essa aula mais completa, né? E depois eu já vejo se eu consigo postar os outros vídeos que a colega já recomendou aí. Inclusive, tá, só para deixar claro, vocês podem assistir outras aulas também, o YouTube tem muito conteúdo, que normalmente, eu quero aprender só sobre isso. Procura lá, procura no Google, enfim, tem que usar todas as ferramentas, não fiquem só com o que eu estou falando, como se eu fosse o único que sabe isso, né? Muito pelo contrário. Então, às vezes vocês encontram algum professor que a didática dele facilita mais, né? Você aprende melhor, enfim, vocês têm que me avisar disso. Professor, não estou entendendo, está muito rápido, muito devagar, igual o Bruno fez em relação à última aula. Daí eu consigo me ajustar e deixar redondinho do jeito que fica bacana para vocês. Acho que nenhuma dúvida mais, né? Então, obrigado. Encontro vocês já na próxima quinta-feira. Se você, como eu disse antes, se vocês acharem que essas webaulas também estão poucas, a gente consegue marcar mais de uma por semana, tá? Esse calendário foi feito só para a gente não ficar sem nenhuma e ter uma regularidade, pelo menos uma vez por semana, desses encontros, tá? E as webaulas, elas servem preferencialmente para a gente poder corrigir e poder discutir pontos que seria como se fosse a aula presencial. Né? O que eu apresentaria para vocês é basicamente esse mesmo conteúdo, uma coisa nova e, ao mesmo tempo, uma revisão daquilo que a gente está vendo dentro do conteúdo geral.
tá? Duas web-aulas, você quer dizer, Marlon? Acho que foi nesse sentido, né? Tá, entendi. Então, eu vou precisar só de uma, para saber a data das outras aulas de vocês, se não vai chocar com nenhuma, né? Porque aí, às vezes, tem uma parte fazendo aula em segunda-feira, o pessoal fazendo aula na terça, mas eu só, assim, atualmente eu consigo fazer manhã, tarde ou noite. Estou fazendo à noite porque eu acredito que vocês estão, às vezes trabalham, o curso era noturno, né? É noturno, na verdade. Então é nesse sentido. Mas se precisar de qualquer horário aí, como eu disse, meu WhatsApp está à disposição, meu e-mail também, tem todas as informações aí já para vocês entrarem em contato comigo. Todo mundo que está entrando em contato, eu imagino que eu estou conseguindo responder, tá? Então vou me organizar. É que às vezes, assim, Marlon, pode ter gente que é do curso de manhã, né, e está fazendo essa matéria à noite. Isso também acontece, ou às vezes até de outro campus, que eu não sei se tem alguém aqui, mas dependendo da situação, eu só não poderia ou não deveria fazer durante o dia, mas qualquer outro dia da semana em si, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, eu consigo atender vocês, até final de semana, se precisar, tá? Bom, então eu vou me organizar para a gente fazer, para ver se dá certo de fazer mais de uma por semana, e agradeço vocês por enquanto, tá? Obrigado por terem vindo aqui hoje, como eu disse, não vou ocupar mais o tempo de vocês. Essa aula vai ficar gravada e assim que ela for para o Drive eu posto lá, fica disponível, caso alguém queira consultar, e eu vou providenciar os outros também, os outros vídeos, igual a colega sugeriu, tá bom? Então, obrigado a todos vocês, bons estudos, tentem fazer, me procurem, reclamem, falem comigo que eu estou sempre à disposição, tá? Um prazer reencontrá-los, apesar de que eu só consigo ver as fotos de vocês, né? Então, na próxima eu vou fazer igual os meus professores, tem que ligar a câmera, brincadeira. Obrigado, boa noite, fico à disposição de todos vocês, bons estudos.